Você já ouviu falar da Arca da Aliança? Aquele objeto sagrado que, segundo a Bíblia, guardava as tábuas dos 10 mandamentos, o cajado de Arão e um pote com o maná do deserto. Foi o suficiente para que Deus tirasse a vida de um homem no mesmo instante. Mas, e se eu te contar que um simples toque nela, sim, isso aconteceu. E a história é mais assustadora e misteriosa do que parece. A Arca da Aliança não era só um objeto religioso. Ela representava a presença viva de Deus entre os homens. Ela era cercada por leis sagradas. Ela era carregada com rituais e reverência extrema. E tocar nela era proibido. A história acontece no livro de 2 Samuel, capítulo 6. Davi, o rei de Israel, decide levar a arca para Jerusalém. O povo estava em festa. Instrumentos tocavam, cantores celebravam, todos dançavam diante do objeto sagrado. Mas no meio dessa euforia, algo inesperado aconteceu. A arca estava sendo transportada em uma carroça puxada por bois. Mas um dos bois tropeçou. E então, um homem chamado Uzá, instintivamente, estendeu a mão para segurar a arca e impedir que ela caísse. Foi um gesto rápido, um reflexo, um impulso de proteção. Mas ele tocou na arca, e naquele instante, Uzá caiu morto. A Bíblia é clara. Diz que a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e que Deus o feriu ali mesmo por ter tocado na arca. E a pergunta que ecoa até hoje é: por quê? Por que Deus tiraria a vida de alguém que só queria ajudar? Que só queria impedir que a arca caísse no chão? A resposta está na ordem divina. Deus havia instruído, séculos antes, que a arca só poderia ser carregada por levitas, uma tribo específica. Eles deveriam usar varas especiais, de ouro, colocadas em argolas nas laterais da arca. Ninguém podia tocá-la diretamente, nem mesmo por acidente. A arca representava a santidade absoluta de Deus. Tocar nela sem autorização era violar essa santidade. Era um pecado mortal. O gesto de Uzá pode até parecer inocente aos nossos olhos, mas diante da pureza de Deus, era desobediência, era quebra de ordem, era irreverência. A morte de Uzá não foi apenas um castigo, foi um lembrete, um choque de realidade. Deus não é apenas amor, Ele também é justiça, santidade e ordem. Esse episódio mexeu com Davi. O rei ficou com medo. Ele interrompeu a viagem. A arca foi levada para a casa de um homem chamado Obed-Edom, e lá permaneceu por 3 meses. Durante esse tempo, a casa dele prosperou, foi abençoada, e só então Davi teve coragem de trazê-la de volta, dessa vez seguindo todos os protocolos corretos. Mas o que tudo isso significa para a gente hoje? A história de Uzá nos confronta. Ela nos lembra que nem tudo o que parece certo aos olhos humanos é aceitável aos olhos de Deus. Ela mostra que intenções não substituem obediência, e que com Deus, santidade não é uma sugestão, é um padrão. Vivemos numa época em que muitos querem tocar nas coisas sagradas sem reverência, falar de Deus sem temor, brincar com o nome dele, transformar o sagrado em entretenimento. Mas a história de Uzá ainda está lá, como um alerta silencioso. Não se brinca com o que é santo. Não se trata o divino com superficialidade. A presença de Deus é maravilhosa, mas também é perigosa quando tratada com descaso. Uzá não foi um vilão. Ele não era um ímpio. Ele era alguém próximo que fazia parte do povo de Deus. Mas mesmo os de dentro podem ser punidos quando esquecem o temor. Essa história é pesada, é difícil de engolir, mas talvez seja necessária, porque nos obriga a lembrar que Deus não muda. O mesmo Deus que matou Uzá é o Deus que está vivo hoje. E Ele ainda espera santidade, obediência e reverência. Tentando ajudar Deus, mas do nosso jeito. Você pode até achar tudo isso exagerado. Mas pense bem. Quantas vezes a gente trata o que é sagrado com indiferença? Quantas vezes a gente age como Uzá? A história de Uzá é a prova de que boas intenções não justificam más ações. Deus não busca gente bem intencionada. Ele busca corações obedientes. E se você chegou até aqui, é porque algo nessa história falou com você. Então não deixe isso morrer. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa relembrar o que é temor.
E se inscreva no canal para continuar mergulhando em histórias bíblicas esquecidas ou ignoradas, mas que carregam verdades profundas. No próximo vídeo vamos falar sobre uma noite em que um único anjo matou 185 mil homens. E o mundo nunca mais foi o mesmo.